E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos europeus. Eu sempre falo aqui da Bundesliga, né? Mas se você quiser assistir, por exemplo, o polonês, o dinamarquês ou o campeonato da Irlanda do Norte, tem lá também. E para assistir a esses jogos, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro venceu o Brusque ontem à noite no Mineirão por 1-0, né, num jogo chorado, brigado, difícil, feio, né? Um joguinho amarrado, de poucas chances claras, mas no finalzinho ali a lei do ex se fez presente, o Edu marcou o gol da vitória. Edu que inclusive foi o artilheiro da última Série B justamente com a camisa do Brusque. Nem cabe a gente discutir a tabela da Série B depois desse segundo jogo do Cruzeiro, porque da mesma forma que nós temos duas partidas, tem gente que ainda nem estreou na competição, né? Realmente é um início bem irregular, o pessoal da CBF não é muito inspirado na hora de fazer tabela, então tem muitos jogos por vir, mas nesse momento o Cruzeiro fez o que precisava, né? Ganhou em casa, somou seus primeiros 3 pontos na competição e de certa forma consegue se recuperar daquele tropeço na estreia que foi a derrota para o Bahia. Bahia que é um time que também vai brigar pelo acesso, né? Para quem quer fazer uma graça, podemos dizer que nesse momento o Cruzeiro está na metade superior da tabela, né? Porque a gente está em quinto lugar com 3 pontos. Mas como eu disse, tem muita gente que ainda nem jogou na competição. O que a gente pode pontuar do jogo de ontem é que o Cruzeiro realmente teve muita dificuldade para criar jogadas, assim como já tinha acontecido na partida contra o Bahia, o que é até natural quando a gente considera que os principais jogadores de meio campo ali, de articulação, não estiveram disponíveis, né? O João Paulo seguiu fora, o Fernando Canezin também se machucou, o próprio Daniel Júnior, que seria uma alternativa para dar um pouco mais de criatividade, acabou ficando fora do jogo em cima da hora por uma questão pessoal, a namorada abortou, enfim. E os atletas que foram escolhidos para fazer esse meio campo, né? O Neto Moura que estreou e o Mitkov, que é um jogador da base que tem ganhado mais espaço com o Pessolano, parece que o treinador gosta bastante desse atleta, eles não têm essa característica de conduzir a bola, de criar uma jogada, de fazer um passe diferente. Pelo menos no jogo de ontem nenhum deles mostrou, né? Inclusive assim, um chute de fora da área, tudo isso ficou faltando ali para o setor de meio campo do Cruzeiro. E com o William Oliveira afundado entre os zagueiros, os alas também que acabaram se mostrando improdutivos, os pontas que estiveram em mais uma jornada infeliz, né? O Rodolfo também estreou e acabou sendo mais notícia pelos gols perdidos e pela forma física do que por ter jogado bem. Então nós criamos muito pouco, mas que bom que a gente conseguiu criar aquela jogada no fim e meteu o gol. E a jogada do nosso gol é mérito de um volante, né? O Adriano, que entrou no segundo tempo, que teve aquela iniciativa de pegar a bola e conduzir, né? E tentar arrastar a marcação. Tanto que ele consegue, com aquela pequena arrancada no meio campo ali, puxar a atenção de 3 marcadores, faz a bola chegar no Vagninho. O Vagninho também foi muito bem dando o passe para o Edu, que saiu na cara do gol, falhou na primeira, mas na segunda converteu, botou a bola na rede e nos garantiu esses pontos. E após a partida, o artilheiro disse ter sentido dores ainda no primeiro tempo na coxa, mas jogou no sacrifício até o fim. O departamento médico vai reavaliar a situação dele, se houve ou não lesão no músculo adutor da coxa. É muito nítido que o Edu hoje é um jogador essencial para o Cruzeiro, são 11 gols marcados em 14 partidas e tomara que esses exames não identifiquem nenhuma lesão, que o Edu esteja de fato bem, 100%. O lado bom é que a gente vai ter um descanso no fim de semana, o próximo jogo do Cruzeiro é só na terça-feira que vem contra o Remo, partida de ida aí da Copa do Brasil, mas é um jogo decisivo e a gente precisa ter o Edu inteiro. E sobre o Adriano, o contrato dele termina em dezembro e a renovação está paralisada no momento. Segundo o agente do atleta, Bruno Vicentim, a relação com a atual diretoria do Cruzeiro é muito boa e a pausa foi devido às indefinições da SAF. E eu espero que as partes cheguem logo a um acordo, né, para que o Adriano renove com o Cruzeiro, siga em definitivo aqui,
Vi algumas especulações de que ele poderia estar negociado e tudo mais, realmente não achei nada sobre isso em fontes confiáveis, tá? Lembrando que o contrato do Adriano vai até dezembro, então a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. E tem acontecido com esse jogador uma situação meio irônica, né? Que todo técnico que chega no Cruzeiro bota o Adriano no banco, deixa ele no final da fila. No decorrer da temporada, a hora que o bicho realmente aperta, que chega na Série B, é o Adriano que entra no time, que consegue equilibrar o meio-campo e ajudar a gente. Ontem foi mais um exemplo e é fato, gente, em outras partidas o Adriano não tinha jogado bem, com o próprio Pessolano mesmo, até durante o Campeonato Mineiro. Eu não estou discutindo isso aqui não, mas quando chega na Série B, na hora do vamos ver, esse cara tem crescido de produção, né? E eu espero que ele fique no Cruzeiro, porque é um bom meio-campo, é um jogador ainda jovem e que mostrou ontem, né, que talvez se ele tiver um pouco mais esse ímpeto para iniciar as jogadas, para realmente participar ativamente do jogo, ele pode se tornar um atleta ainda melhor. E essa coisa da torcida ter mais paciência com jogadores experientes do que com jogadores jovens, definitivamente nunca vai entrar na minha cabeça, tá? O Adriano é um que não tem um vídeo que não tem alguma pessoa criticando. Antes era o Thiago, antes era o Nonoca, é sempre assim. Agora resolveram pegar no pé do Vitor Leque, né, que inclusive saiu vaiado do jogo de ontem, o que eu achei uma grande injustiça, porque ninguém do ataque estava fazendo uma grande partida. Inclusive o Edu e o Rodolfo já tinham perdido oportunidades até melhores que as dele. E o Leque estava se dedicando muito em campo. Ele estava correndo, ele estava se esforçando. Não é um jogador que não estava nem aí, tá? Eu realmente não é do meu feitio enquanto torcedor, né? Quando eu ia aos estádios, coisa que pretendo fazer em breve, não é do meu feitio ficar vaiando jogadores, especialmente jogadores que estejam mostrando entrega, né? Mas enfim, cada um faz o que quiser, né? Pagou seu ingresso, tem o seu direito. Mas eu acho que foi um vacilo ali da torcida. Que bom que deu tudo certo no final e a gente saiu com a vitória. Mas ficar queimando o jogador dessa forma, tratando atletas jovens como dispensáveis, não é uma forma inteligente da gente pensar esse novo Cruzeiro. O treinador Pessolano elogiou a entrega dos atletas e pediu que a torcida tenha paciência com o time, que está se reconstruindo, e grande parte dos erros cometidos são justamente pelo excesso de vontade dos jogadores. E de fato isso realmente acontece, né? Uma espécie de bloqueio ali, que o cara fica tão focado que ele não pode errar, que ele acaba se tornando ainda mais propenso a errar. Ele não consegue jogar solto, né? Acaba perdendo um pouco da confiança também para executar os movimentos de campo. Mas acho que ontem particularmente a atuação do Cruzeiro ela não foi boa pelas características dos jogadores de meio campo, né? A gente não tinha atletas ali com capacidade para fazer bem essa ligação de meio com ataque. Então o Cruzeiro precisa contratar um camisa 10 e não sei o que. Esquece contratação, gente. A janela de transferência fechou, não vai chegar mais ninguém, tá? Os atletas que estão no elenco nesse momento são esses. E quem chegar só poderá ser inscrito para o segundo turno da Série B. Tá? Então vamos acreditar nesses jogadores, vamos tentar achar soluções dentro do plantel e parar com esse negócio de que tem que contratar. Gente, o Cruzeiro já tem quase 40 jogadores, já tem uma galera aí. Inclusive, com relação a transferências, já falei rapidamente, mas o Neto Moura e o Rodolfo, inclusive, já fizeram as suas estreias ontem, né? Apareceram no bid, foram registrados, já jogaram, inclusive, como titulares, tendo partidas discretas, eu diria assim. Além deles, o goleiro Gabriel Mesquita também já foi registrado no bid, assim como o zagueiro Zé Ivaldo, esse último que foi emprestado pelo Atlético Paranaense, que também cedeu ao Cruzeiro o atacante Jajá, emprestado até o final da Série B. Ele tem 20 anos, é um atacante de velocidade pelos lados e na última temporada jogou a Série B pelo CRB, onde fez 28 jogos com 3 gols e 3 assistências. A última partida do Jajá foi em novembro do ano passado, ainda no CRB. Ele voltou para o Atlético Paranaense nessa temporada, mas não chegou a jogar nenhuma partida. Ele até foi relacionado para um jogo, mas não pisou no gramado. Não é um cara que eu imagine que chega ao Cruzeiro para ser titular, é mais um ponta de velocidade, é um jogador fisicamente mais preparado para a Série B do que, por exemplo, o Josefer, que entrou no jogo ontem, né, e mostrou que ainda precisa um pouco mais de cancha, ainda que tenha talento. E esses atacantes de lado do Cruzeiro têm sido um problema já há alguns anos, né? O Vagninho chegou trazendo na gente a expectativa de ser um cara que iria ser dono de uma das pontas, teve um bom início, depois uma queda de desempenho. Ontem foi muito importante o passe dele pro Edu, então a gente tem sim que elogiar o jogador quando ele faz alguma coisa boa. O Vitor Leque tem oscilado, o Vitor Roque foi embora, esse imbróglio que
que a gente vai falar aí pra frente, e tá chegando uma galera. Os que eu deposito um pouco mais de esperança, assim, pra ajudar como atacante de lado, é o Rafael Silva e o Luvanor, especialmente porque em algum momento da carreira eles mostraram saber fazer gol. Até agora o Jajá não é esse cara, definitivamente. Lá na base do Atlético Paranaense ele até fez muito gol, mas no futebol profissional ainda não conseguiu muita coisa. O Leonardo Paes, o uruguaio que tá chegando, eu acho que ele vai ser aproveitado na lateral direita e não no ataque, mas se for como atacante também é um atleta que sempre fez poucos gols lá no Uruguai. E vale pontuar que esses três últimos que eu citei, Rafael Silva, Luvanor e Leonardo Paes, ainda não estão registrados lá no BID como atletas do Cruzeiro, mas não tem problema, porque o que fechou nessa terça-feira foi a janela de transferências, e como esses atletas são agentes livres, né, eles não estão vinculados a nenhum outro clube, eles podem ser registrados depois do período, serem inscritos na Série B, tudo sem o menor problema. Segundo o portal Deus Me Dibre, o Cruzeiro recusou ontem uma proposta do Palmeiras pelo zagueiro Paulo. Os paulistas queriam o atleta por empréstimo até o final da próxima Copinha, com opção de compra de 60% dos direitos econômicos por 4 milhões de reais. E aí eu fico mais uma vez na dúvida, né? Por que é que o Cruzeiro não dá oportunidade de verdade para o Paulo de jogar e ter uma sequência no futebol profissional? É verdade que recentemente ele teve um problema pessoal complicado aí com o falecimento da irmã, mas antes dessa questão, o Paulo só tinha jogado uma partida na temporada, foi aquela contra o Tombense, que ele inclusive jogou bem, né? Ele fez uma Copa São Paulo legal, assim como grande parte dessa base aí. E, gente, o nosso zagueiro pelo lado esquerdo ali é o Eduardo Brock. Se o Cruzeiro recusou essa proposta, pode ser um indício realmente de que o Paulo esteja nos planos aí da comissão técnica, né? E receba algumas oportunidades na Série B. Mas não seria muito mais inteligente ter dado uma sequência pro cara no Campeonato Mineiro, né? Para ele pegar um pouco mais de cancha no futebol profissional? Enfim, eu realmente acho que a proposta ela era muito baixa, né? 4 milhões de reais hoje é o que? Menos que 1 milhão de euros. E o Cruzeiro já recebeu propostas até melhores no passado, até de clubes de fora do Brasil, que também recusou. Gostaria muito que o Paulo começasse a ter mais oportunidades aí no time do Cruzeiro. Hoje a gente tem o Eduardo Brock, que ainda não teve a renovação definida, e o Wagner Leonardo, que também são zagueiros canhotos, né, que em tese estão à frente do Paulo na disputa por posição. E só um questionamento de graça, né? Se fosse um jogador sem qualidade, o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, estava querendo levar ele para lá? Enfim, mesmo que o Palmeiras queira levá-lo para que ele atue na base e posteriormente sirva ao elenco principal. Algum talento, muita gente enxerga nesse jogador e o Cruzeiro não. E para fechar o vídeo, vamos falar um pouco sobre essa situação do Vitor Roque, ou pelo menos o que pode ser dito, porque é uma coisa que ainda está muito nebulosa, né? É Vitor Roque, André Cury, Alexandre Matos, é Ronaldo, é um angu do caralho que provavelmente vai parar na justiça. Para quem não acompanhou, o Cruzeiro divulgou uma nota oficial na noite de ontem dizendo primeiramente que não tinha recebido a grana, né, da suposta multa rescisória do Vitor Roque, que seria no valor de 24 milhões de reais. E por que eu estou falando suposta, vocês vão entender daqui a pouco. Depois o Atlético Paranaense falou que depositou o dinheiro em juízo, né? Por isso que o Cruzeiro ainda não recebeu a grana. Essa multa de 24 milhões seria 2.000 vezes o valor do salário do atleta, que segundo diversos portais de imprensa era de 12 mil reais. Aí o Cruzeiro cita na nota oficial que já tinha oferecido renovação de contrato para o jogador em algumas oportunidades e o atleta e os seus agentes principalmente tinham recusado essas investidas. E o Cruzeiro ainda deixa claro que fez um registro aí de uma oferta de renovação de contrato protocolada junto à Federação Mineira de Futebol para ter alguma segurança jurídica. E pelo que eu vi alguns especialistas falando, existe um outro dispositivo na legislação desportiva que diz o seguinte: se o clube quer renovar o contrato com o atleta após o primeiro vínculo profissional, a prioridade é do clube, mas o atleta não é obrigado a aceitar. Se o Cruzeiro faz uma proposta para o Vitor Roque de determinado valor e ele fala, não, eu não quero essa proposta, eu quero sair. Aí se cria uma possibilidade de uma outra multa rescisória que seria 200 vezes o valor que foi oferecido pelo Cruzeiro.
Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Se o Cruzeiro ofereceu 100 mil reais de salário para o Vitor Roque. Se eu não estou muito ruim de conta, 100 mil vezes 200 daria aí 20 milhões de reais, um valor inclusive abaixo dos 24 citados anteriormente. Se o Cruzeiro foi esperto, nessa proposta que ele formalizou junto à Federação Mineira, ele ofereceu para o Vitor Roque um salário muito mais alto. Tipo assim, 300 mil reais. Para quê? Para aumentar consideravelmente a multa do jogador. Com um salário de 300 mil vezes 200, a multa subiria para 60 milhões de reais. Esses valores que eu estou falando, eles são hipotéticos, tá? Porque ninguém teve acesso até o momento à informação de qual foi realmente o salário oferecido pelo Cruzeiro nessa proposta contratual. E isso aí faz toda a diferença na história. Tem muitas incógnitas, muita questão aqui que não tem como a gente opinar sem ter o dado concreto. O Alexandre Matos, que atualmente trabalha no Atlético Paranaense, deu uma versão um pouco diferente da história e disse que o próprio Ronaldo teria oferecido o Vitor Roque ao Furacão por 40 milhões de reais, tá? Isso durante as negociações que trouxeram o Zé Ivaldo e posteriormente o atacante Jajá, dois jogadores que o Atlético Paranaense emprestou pra gente. E segundo o Alexandre Matos, ele entrou em contato com o André Cury, empresário do atleta, que comunicou que o valor da multa rescisória era 24 milhões de reais. Para que eu vou pagar 40 se pagando 24 eu posso levar o jogador da mesma forma, né? Basicamente foi esse o raciocínio do Atlético Paranaense e por isso que eles buscaram então levar o jogador. Inclusive nesse momento o Vitor Roque ele é atleta do Atlético Paranaense, tá? Já foi publicada a rescisão contratual dele no bid da CBF com o Cruzeiro e já foi publicado também o novo contrato profissional. O Vitor Roque hoje ele é jogador do Furacão, ele não é mais do Cruzeiro. Mas se o Cruzeiro tem razão nessa briga e o valor da multa rescisória do Vitor Roque não é 24 milhões e é um valor superior, como o Cruzeiro alega nessa nota oficial, sem deixar muito claro qual é o valor, né? Mas parece ser isso que o Cruzeiro diz, a multa não são 24 milhões, é um valor maior. Se o Cruzeiro tem de fato algum direito nessa história, tem que bater o pé, brigar até o fim e não pode de forma nenhuma abrir mão de um centavo. O que vai ser definido nessa história, gente, é impossível a gente cravar nesse momento, tá? O Vitor Roque não é mais atleta do Cruzeiro, mas provavelmente haverá uma batalha judicial nessa história. É possível que ele volte a ser jogador do Cruzeiro? Impossível não é, mas é extremamente improvável, até porque ele já está registrado no seu novo clube, deve seguir a carreira por lá. O que é mais provável que aconteça se o Cruzeiro realmente tiver razão? Que façam algum acordo financeiro, que o Cruzeiro receba mais uma grana ou que fique com algum percentual do jogador, tudo isso pode ser negociado. E eu não acredito cegamente na versão de ninguém que está envolvido nessa história. Com relação ao André Cury especificamente, o que ele falou, deixou de falar, eu não vou nem repercutir, porque a palavra desse cara não tem valor nenhum. A única coisa que vale com ele é aquilo que tiver assinado no contrato e aquilo que a lei disser que vale, tá? A palavra de André Cury é perda de tempo ficar repercutindo. Alexandre Matos é uma fonte confiável? Muito menos. Quem é que assinou aquela nota oficial em nome do Cruzeiro? Foi o Ronaldo? Foi o Pedro Martins? Foi o Paulo André? Foi o departamento jurídico? Ninguém especificou, não está claro também. O que todas as partes acabaram confirmando no final dessas contas é que a atual gestão do Cruzeiro fez algumas tentativas de renovação de contrato com o atleta que não foram aceitas pelo seu representante, especialmente o André Cury, que ele tem também outros dois empresários, tá? Então, basicamente, isso ficou claro. Não houve aí, digamos assim, a boa e velha comida de mosca, né? Não é que a atual gestão não procurou o atleta para renovar. Procurou diversas vezes e não chegaram a um acordo, porque o Cruzeiro queria também estender o vínculo do jogador, coisa que o empresário não quis de forma alguma. E aí eu lembro mais uma vez onde eu acho que o Cruzeiro errou nessa história. No ano passado, na hora que fez o primeiro contrato profissional com ele, ofertou um salário muito baixo e não protegeu o clube devidamente da questão da multa rescisória. O Vitor Roque poderia tranquilamente estar ganhando aí o dobro, o triplo do que ganhava, sem comprometer em nada a saúde financeira do Cruzeiro, até porque a gente já não tem saúde financeira, né? Mas até porque nós temos jogadores muito piores, sem nenhuma perspectiva de retorno, que ganhavam mais de 10 vezes o que ele ganhava aqui no Cruzeiro.
tá? Então realmente acho que o erro foi lá atrás. Agora parece que a gestão tentou fazer o que era possível, mas aí, irmão, negociar com o André Cury nessas condições, com a faca no pescoço, é claro que isso ia dar merda. E eu até falei sobre isso rapidamente lá no Twitter, né? A minha torcida realmente é para que o Vitor Roque fosse obrigado a voltar ao Cruzeiro. Considero isso extremamente improvável, tá? Não deve acontecer, mas é o que eu torço, porque acho que a gente perder esse jogador por essa miséria, né? Considerando cifras do futebol, obviamente, é o pior cenário possível pra gente, tá? O Vitor Roque precisava fazer parte do nosso presente e do nosso futuro nessa Série B. E considerando que nesses últimos anos os clubes passaram a perna no Cruzeiro com muita facilidade, né? Foram muitas negociações mal feitas aí pela nossa diretoria, eu torço mesmo para que dessa vez o Cruzeiro não tenha vacilado, tenha feito tudo certo e a gente consiga pelo menos receber um dinheiro a mais, já que o atleta realmente está indo embora. Em algum momento da história, o Cruzeiro precisava marcar território, precisava se impor. Eu espero que a gente esteja devidamente amparado juridicamente aí para poder realmente entrar nessa briga de sola, cara, para o Cruzeiro realmente não perder mais, para que os outros clubes voltem a nos respeitar um pouquinho mais, né? Porque estava muito fácil tirar jogador aqui do Cruzeiro. A gente fazia tudo errado, agora em tese os salários estão em dias, então a gente está mais protegido, mas o que vai acontecer nessa história, gente, qual vai ser o desfecho, é só o futuro que vai dizer mesmo, tá? Não tem como a gente cravar nada agora não. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!